Jornalismo, Rádio Bandeirante de São Paulo do Brasil. O mais recente relatório do Departamento de Guerra dos Estados Unidos ao Congresso diz que a China espera ser capaz, essa é a expressão usada no relatório do Departamento de Guerra dos Estados Unidos, capaz de lutar e vencer uma guerra contra Taiwan já em 2027, talvez até o final de 2027. Bom, é bom lembrar que o Departamento de Guerra é dirigido pelo Reg-7, o que explica a maneira ruim como o texto foi formulado e merece ressalvas. Mas não há nada de novidade nesse tipo de avaliação. Esse relatório ele é produzido todos os anos pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos, é endereçado ao Congresso dos Estados Unidos com dados do poderio militar da China e uma comparação desse poderio militar com as forças taiwanesas. E esse documento diz que a China, o que é óbvio, né? Mas ele reafirma essa obviedade, tem superioridade sobre Taiwan na terra, no céu e no mar. Não é a primeira vez que os Estados Unidos chutam uma data para uma invasão. Em 2022, a Marinha dos Estados Unidos disse que a China atacaria Taiwan antes de 2024. E generais dos Estados Unidos iam além. Diziam que era muito provável que em 2025 houvesse uma guerra entre China e Estados Unidos. Confronto militar. Há uma guerra geopolítica, econômica, comercial, uma disputa entre impérios. Mas o confronto militar não ocorreu. Mas Taiwan é uma fonte de preocupação na relação entre China e Estados Unidos, uma fonte de tensão e pode sim ser a causa desencadeadora de um confronto militar. A China, mostra esse relatório, consolidou o que já era uma larga superioridade sobre o poderio taiwanês no mar. O porta-aviões Fujian, por exemplo, que é usado pelo Exército de Libertação Popular. É bom lembrar que na China, quando se fala em Exército de Libertação Popular, não é uma referência específica a uma das forças, ou seja, as forças terrestres, ao Exército. Não. Quando se fala em Exército de Libertação Popular, é uma referência às Forças Armadas Chinesas, portanto, incluindo a Aeronáutica e Marinha. Não é? E para a Marinha Chinesa, o Fujian é essencial. Ele é tão moderno quanto o Gerald Ford, que é o maior porta-aviões do mundo, né, dos Estados Unidos, mas em termos de qualidade tecnológica, o Fujian é tão moderno quanto e é considerado o básico para dar efetividade à Marinha em um cenário de guerra naval. Bom, de qualquer maneira, Taiwan tem conseguido cada vez mais equipamentos militares dos Estados Unidos. Inclusive, agora em dezembro, foi anunciada uma venda, um pacote para Taiwan de quase 12 bilhões de dólares. Para a indústria de armas dos Estados Unidos é uma festa, né? Ou seja, ganharam esse presentinho em dezembro. E não veio só, veio também o anúncio de uma venda para Israel, igualmente na casa dos bilhões de dólares.
além da fonte de ouro que a guerra na Ucrânia se tornou para essa indústria dos Estados Unidos, a indústria de armas. Até por isso, inclusive utilizando a irresponsabilidade, a incompetência e a falta de parâmetros morais dos dirigentes europeus, a Europa tem sido utilizada por essa indústria de armas para alimentar a guerra na Ucrânia. Europa Ocidental, os países mais desenvolvidos da Europa Ocidental, Reino Unido, França, Alemanha e logo na sequência Itália, Espanha e o próprio centro da União Europeia, personificado na von der Leyen, é alimentador, fomentador da guerra na Ucrânia. São criminosos. São criminosos. São indiferentes à morte de pessoas na Ucrânia. São indiferentes à destruição do país. São criminosos. E ainda roubaram 300 bilhões de dólares da Rússia em reservas. São criminosos. Bom, mas voltando aqui para a questão de Taiwan, depois desse relatório feito pela turma do REG7, do Departamento de Guerra, vale notar que o presidente chinês Xi Jinping chamou de irrefreável a reunificação. Disse que a tendência histórica em direção à reunificação nacional é irrefreável e que os compatriotas de ambos os lados do Estreito de Taiwan compartilham laços de sangue. Taiwan, quando compreendemos o que aconteceu ao longo da história ali, também compreenderemos a complexidade da questão de Taiwan. A China, durante séculos, ela teve a economia mais próspera do mundo. Isso não era registrado, não havia pesquisas, levantamentos, dados a respeito de produto interno bruto dos países, né? Cálculos como o PIB per capita, renda nacional, renda per capita, renda média, produção por setores, nível de comércio, superávites e déficits. Não havia nada disso. E os cálculos que eram feitos eram restritos, ficavam ali dentro dos palácios, né? Isso não fazia parte da comunicação pública do Estado com as pessoas. Mas a China atravessou séculos com aquilo que um gênio da sociologia, o Max Weber, o alemão Max Weber, ele demonstra na sua obra-prima, que é Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele menciona o capitalismo da antiguidade. Ele trata aquilo que é chamado correntemente de o capitalismo, ele trata como capitalismo moderno, que é o capitalismo que resulta de uma série de movimentos relacionados de diversas maneiras com a Reforma Protestante, com desenvolvimentos tecnológicos, com a ascensão da burguesia, com a luta de classes entre burguesia e nobreza. E esse é o capitalismo moderno. Mas o Weber apontava para o capitalismo na antiguidade, que tinha leis diferentes. Ele pode ser caracterizado como capitalismo, mas com leis distintas
das leis do capitalismo moderno. As leis econômicas, as leis que independem de políticos e até dos capitalistas. Essas leis não são determinadas pelos capitalistas, não são escritas pelos capitalistas. Elas são da natureza do sistema, daquilo que Weber chama de capitalismo moderno. E os capitalistas que não aderem a essas leis são lançados fora. E por isso, como notou Lenin, né, o imperialismo não é uma decisão política de países. Ele é uma decorrência, a fase superior do capitalismo. Ele é uma decorrência inevitável do capitalismo, como o monopólio e a restrição do sistema de concorrência. O capitalismo na antiguidade era uma outra história. Ele poderia ser caracterizado como capitalismo pelo sistema de produção, pela propriedade dos meios de produção e pelo sistema de financiamento de produção. E a China é apontada pelo Weber como um país que tinha uma forma peculiar de capitalismo, na antiguidade. Mas era um mundo de isolados, né? Um mundo de insulares. E mesmo quando havia contato, esse contato ou era superficial, para algum acordo comercial, ou era uma guerra. Mas o conhecimento das entranhas dos países, de suas sociedades, modo de produção, ordem social e econômica, superestrutura, ou seja, o Estado, incluindo aí a ordem jurídica, eram coisas desconhecidas, cada um cuidava do seu. E esse poderio chinês, ele começa a ser desafiado já no século XVII e, sobretudo, no século XVIII. E vai sendo atacado, desmontado, enfraquecido. No século XIX, há os 2 episódios da Guerra do Ópio. O que o Reino Unido, o que o Império Britânico fez na China é de uma canalice atroz. Eles tomaram como necessidade comercial e política e geopolítica viciar a sociedade chinesa em ópio. E conseguiram em grande medida. Foi uma luta terrível, longa, que exigiu muita paciência, muitos esforços para conseguir remover esse vício da sociedade chinesa, que atingiu o serviço público, atingiu as forças armadas do país, atingiu as escolas. Foi devastador. E foi exatamente como troféu dessa guerra que o Império Britânico ficou com Hong Kong. Mas Taiwan tem uma história à parte. Taiwan já foi ocupada, pelo menos parcialmente, não todo o seu território, por holandeses, por espanhóis, por portugueses. Mas sempre era retomada, ou o arquipélago era retomado pela China. E olha que houve um período que nem mesmo a China tinha um controle expressivo, porque havia comunidades distintas e algumas guerreiras, comunidades guerreiras, que defendiam muito bem suas posições contra as incursões que vinham do continente, vinham da China continental. Mas depois, Taiwan se firma como território chinês, até que há a guerra entre China e Japão. E o Japão ocupa Taiwan.
O Japão, inclusive, começa a obrigar as escolas a ensinarem japonês, obrigar as pessoas a adotarem costumes japoneses e tentam, em grande medida, fazer de Taiwan um território nipônico, não só pela ocupação militar, mas pela influência cultural, pelo domínio cultural. Mas há outro aspecto. Há um outro aspecto importante. Taiwan não tinha uma relevância política na China republicana, depois do último imperador chinês, nas guerras internas, na longa guerra civil, na Grande Marcha, nos confrontos entre comunistas e nacionalistas do Kuomintang, e Taiwan Mas então Taiwan, voltamos reconectado, Taiwan não teve relevância nos acontecimentos políticos chineses, na China republicana, depois da queda do último imperador chinês, nas guerras civis que ocorreram ali, na Grande Marcha, na guerra entre os nacionalistas e os comunistas, guerra iniciada pelo massacre promovido pelo Chiang Kai-shek em 27, um massacre traiçoeiro, porque eles eram aliados. No confronto, e aí numa breve reunificação de nacionalistas e comunistas contra os japoneses, Taiwan tinha um papel à parte. Mas quando, depois da derrota dos japoneses, encerrada a Segunda Guerra Mundial, quando a Revolução Comunista tem sucesso, quando ela se realiza finalmente, no início de outubro de 1949, o Chiang Kai-shek e o pessoal do Kuomintang, seus apoiadores, os burocratas do Kuomintang, os partidários, fogem para Taiwan. Tanto que em 52, quando o Japão é obrigado a assinar perante o que chamam cinicamente de comunidade internacional, mas assinar perante a ONU um documento abrindo mão de qualquer reivindicação sobre aqueles territórios que ele havia ocupado, incluindo Kurilas, né? E, claro, Taiwan e até Hong Kong, que continuava sob domínio britânico. Quando isso ocorreu, os Estados Unidos e o Reino Unido trataram de, mesmo com essa renúncia dos japoneses, trataram de não anunciar quem, de fato, tinha direito sobre esses territórios. Inclusive, o Kuomintang tentou usar essa brecha aberta pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido para dizer, está vendo, o artigo do Estatuto a respeito dos territórios que anteriormente foram ocupados pelos japoneses, o artigo 77, mostra que Taiwan não pertence mais à China. Isso nunca foi levado a sério. Era uma trucagem. Uma trucagem. Isso nunca foi levado a sério. Nunca teve qualquer efeito. Nem conceitual e muito menos prático. Mas
como a China era vista como inimiga, com um regime inimigo, já era a Guerra Fria, um regime aliado da União Soviética. Então, grande parte do Ocidente passou a tratar o governo estabelecido em Taiwan, em Taipei, como o governo legítimo de toda a China. Mas notem, há um princípio elementar nisso. Há uma ideia que não é contestada em qualquer momento. Em momento algum. A ideia de que só há uma China. A questão é, onde está seu governo legítimo? Em Pequim ou em Taipei? Quando China e União Soviética entram em atritos ideológicos, políticos, militares, isso começa no governo do Khrushchev, portanto, depois da morte do Stalin. Stalin morreu em 53. Os problemas vão começar no final dos anos 50, bem depois da morte do Stalin, com Khrushchev, e se agravam no período Brezhnev. Mas, claramente, a culpa desses atritos foi de Mao Tse-tung. Ele cometeu erros primários na condução da sua política externa e na sua relação com a União Soviética. Erros primários. Os Estados Unidos perceberam que era o momento de atrair a China, aproveitar que havia atritos muito fortes, tanto que em 69 a troca de tiros na fronteira China-União Soviética. E os Estados Unidos começam um movimento, no governo Nixon, movimento organizado, desenhado, elaborado pelo Kissinger, o alemão Kissinger, que foi secretário de Estado dos Estados Unidos, e eles conseguem o encontro Nixon-Mao Tse-tung. A China passa a ser cortejada pelos Estados Unidos e por toda a sua esfera de influência, ou seja, a Europa Ocidental. Todo mundo começa a tratar a China com agrados, aproveitando que ela estava em atrito com a União Soviética. E aí começa o processo de tomar de Taiwan a cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU e entregá-la à China. E Nixon inicia o processo de reconhecimento de que o governo legítimo da China está em Pequim e não em Taipei. E o Jimmy Carter faz a formalização definitiva desse reconhecimento. Ou seja, os Estados Unidos, fiéis à ideia, que de resto não é contestada em nenhuma parte do mundo, de que só há uma China, mas a divisão era onde está o poder legítimo, o governo legítimo, em Pequim ou em Taipei. Os Estados Unidos disseram formalmente, para os Estados Unidos da América, o governo legítimo está em Pequim. E deram um pontapé em Taiwan do Conselho de Segurança da ONU. Do assento permanente de poder de veto, isso passou à China, ao governo de Pequim. E a China enxerga Taiwan e declara Taiwan como província rebelde. E desde sempre anuncia: olha, é uma questão de tempo. Taiwan será reintegrada à ordem chinesa. É uma questão de tempo. É uma questão meramente de tempo. Não há se, há apenas quando. A China não discute se Taiwan será retomada. A única questão é quando.
será retomada. E é isso que o Xi Jinping reitera agora. E ele nem pode dizer o contrário. Essa é uma posição de Estado. O Xi Jinping, como antes dele o Hu Jintao, o Zemin, o próprio Deng Xiaoping, nenhum deles poderia dizer mudamos de ideia em relação a Taiwan. Não, é uma questão estabelecida de Estado desde 1949, ou seja, desde a Revolução do 1º dia de outubro de 49. A China não considera discutir o assunto. É uma província rebelde e tem de voltar. Os Estados Unidos, mesmo reconhecendo Taiwan como parte da China e declarando que o governo legítimo está em Pequim, trataram de estabelecer o seguinte: os Estados Unidos defenderão Taiwan se houver uma ação militar chinesa. O Jimmy Carter derrubou isso, derrubou esse compromisso. Porém, já no governo Reagan, o Congresso dos Estados Unidos restabeleceu esse compromisso, e aí em forma de lei, não de um mero anúncio de política externa, mas em forma de lei, comprometendo os Estados Unidos à defesa militar de Taiwan. Nós tivemos, esta semana, exercícios militares chineses pesados, com artilharia real, munição real, e não houve nenhum receio de que já fosse uma invasão. Mas cada um desses exercícios, em relação ao anterior, ele é mais forte, ele é mais incisivo, ele é mais amplo, com cada vez mais uso de munição real, cada vez mais uso de aviões, não só de barcos. O que a China diz é: não há discussão sobre Taiwan. A única é: Taiwan voltará voluntariamente ou teremos de buscá-la? Provavelmente teremos de buscá-la. E aí a questão, repito, não é se, mas quando. Os Estados Unidos estão dizendo, ou o Departamento de Guerra, será até 27, o ano que vem. Talvez não seja. Talvez seja 28, 30, 35, não importa. A questão é qual será a reação dos Estados Unidos. Eles agirão militarmente, que uma coisa é vender arma, é dar apoio verbal. Outra coisa é, no caso de uma invasão, entrar no confronto, transformando a questão de Taiwan numa guerra entre China e Estados Unidos. Os Estados Unidos têm, por decisão do Congresso, no primeiro mandato do Reagan, o compromisso de defender Taiwan. Mas claro que isso pode mudar. A China de 81 era militarmente incapaz de enfrentar os Estados Unidos numa guerra no mar. Outra coisa seria invadir a China. Aí o Vietnã já havia demonstrado que invasão e ocupação são coisas bem diferentes de ataques desde o mar ou desde o ar, né? E o Afeganistão mostrou isso depois também. Mostrou para a União Soviética e mostrou para os Estados Unidos. Então, Taiwan, a rica Taiwan, a bem armada Taiwan, muito bem armada, muito bem equipada, caças modernos, sistemas de defesa antiaéreo, mas, obviamente, não pode resistir a uma ação poderosa da China. A questão central passa a ser, do ponto de vista, inclusive, da política global, quando ocorrer, qual será a reação dos Estados Unidos.